12º episódio do nosso podcast e hoje vai ser um episódio super especial. Vamos receber hoje nosso querido Ives Gabriel, que é CEO do Supremo CRM, que é um dos nossos patrocinadores, né? Gabriel, como é mais conhecido, é advogado e publicitário, atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário. Fiz uma filhinha aqui porque o cara é fera. Sua experiência em gestão resultou na criação do Supremo CRM, né, que é essa plataforma que fala por si só, cara, é sucesso total. Atua em 18 estados e mais de 40 cidades pelo Brasil, onde busca cada vez mais trazer facilidades para o gestor. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Até com uma apresentação dessa eu fico lisonjeado. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acompanho assim desde o início, quando vocês trouxeram a sugestão desse podcast para mim, assim, fomentar, ajudar empresas que estão assim de algum modo incentivando ali o mercado imobiliário, que a gente tem tão poucas, né, iniciativas. Então, para mim assim é um prazer estar falando aqui com vocês, com toda a sua audiência, o pessoal daqui da técnica também. Espero que a gente bata um papo bem legal. Vai ser massa hoje, com certeza. Eu quero saber primeiro como você teve esse insight de criar um CRM tão completo, né, como o Supremo. Bom, antes de responder a sua pergunta, eu trouxe um presente aqui para você e para os demais apresentadores que por algum motivo não puderam estar aqui, mas vão receber também. Então vou deixar aqui com você, não poderia deixar de trazer essa lembrança aqui, tá? Obrigada, Gabriel. Obrigada, viu? Opa! Fim de ano chegando, né? Fim de ano aí, olha. Já vai ser pro Natal, pro Ano Novo. Bom, respondendo a sua pergunta, eu tive agência de marketing digital durante 10 anos, atendia inúmeras imobiliárias, né? E eu fui observando a necessidade do pessoal no tocante à geração de leads, porque gera-se leads muito de um lado, o problema é a gestão desses leads, né? E aí, se você não tem uma ferramenta de CRM na sua imobiliária para que você possa fazer esse acompanhamento, não adianta você gerar muitos leads de um lado e não fazer o que eu chamo de meio de campo. E é isso que a minha plataforma se propõe a fazer, que é fazer essa gestão dos leads para que os corretores, gerentes de vendas, diretores, possam ter todos esses leads centralizados e assim tenham uma organização melhor, culminando no maior resultado em vendas. Eu vejo hoje muito o corretor, ele é viciado, né? E acha que só vai conseguir vender se tiver um lead novo. E muitas vezes aquela venda que ele está precisando no final do ano foi exatamente aquele cliente que ele não acompanhou. Então, essa colocação sua, a gente pode analisar ela de múltiplos ângulos. Primeiro, existe a jornada de compra do cliente, né? Então, a gente vai ter clientes que estão ali na boca do gol para poder converter, e esse é o melhor cliente que o corretor mais gosta de pegar, né? O cliente que ele já vai pegar ali e vai comprar. Só que tem muitos outros clientes que não estão nessa etapa. Eles estão ali na etapa inicial, buscando. E se a gente for começar a analisar os perfis de cliente, então aqui eu estou falando de Minha Casa Minha Vida, médio padrão e alto padrão, né? Geralmente o cliente Minha Casa Minha Vida, ele compra o que dá para comprar. Ele vem com a expectativa lá em cima, né? Com a renda aqui embaixo. E o corretor, ele tem que meio que encaixar a realidade financeira dele com o produto que ele tem disponível. Já o cliente de médio e alto padrão, a realidade é totalmente diferente. Provavelmente ele já tem um imóvel. O cliente de alto padrão, ele está comprando para poder investir. Então, você vai ter situações aonde, e até se você vê os apelos de marketing que é utilizado pelas construtoras, no Casa Verde e Amarela saia do aluguel, ou seja, aquela coisa imediata. O do médio alto padrão já muda de figura. Então você, enquanto corretor, aí já passando uma dica, precisa entender que existe essa jornada, que não são todos os clientes que estão na boca do gol para poder converter, e o seu papel é ir guiando esse cliente durante essa jornada. E aí é que entra uma ferramenta de CRM, porque ao longo do tempo está entrando lead a todo momento. Alguns você vai fechar imediatamente, outros não. Esses que você não conseguir fechar imediatamente, como é que você vai fazer para nutrir esse cliente ao longo do tempo?
Eu me coloco aqui, por exemplo, eu vendo o sistema. Tem imobiliárias que eu visito que compram de imediato. Tem imobiliárias que levam 2 anos para poder comprar comigo. E fica naquele relacionamento, namorando e tal. Então eu tenho que estar interagindo com esse cliente. Opa, meu amigo, tudo jóia? E aí, tá satisfeito com a plataforma que você tá? Tudo. A mesma coisa para o mercado imobiliário. Então o maior erro é Não imaginar. abandonar o cliente, né? Assim, na verdade, é superar os nãos e pegar aquele não e colocar aquele cliente. Ele falou não para mim por quê? Ah, por X motivo. Então, daqui a um tempo eu vou entrar em contato com ele. Exatamente. E enxergar a sua carteira de clientes como se fosse uma fazenda e você está plantando sementes. Você vai colher esse fruto lá na frente. E vai levar tempo para que isso aconteça. Alguns frutos vão acontecer mais rápido, outros não, e tá tudo bem, é assim que deve ser. É aí que o CRM ele entra. Não é uma ferramenta de controle, é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer a gestão desses contatos para que você possa vender mais. Entendi. Me diz qual é o maior diferencial hoje do Supremo em cima de outros CRMs, comparando com outros CRMs? Bom, aí a gente tem diferenciais para quem é gestor e os diferenciais para quem é corretor, né? Então eu acredito que a sua audiência tenha ambos os públicos, né? Mas vamos lá, para quem é corretor, facilidade de uso da plataforma. Porque eu sei que é difícil para o corretor no dia a dia fazer muita coisa. O cara tem que entender de financiamento, montar proposta, atender cliente, e tem que saber gravar vídeo, entender de parte jurídica, enfim, é muita coisa. Se a gente vê com CRM que é complicado de mexer, não vai. Então a gente investiu, eu costumo dizer que eu não perdi, eu investi. R$ 200 mil na concepção inicial do Supremo, a gente fez, e a gente pegou a primeira versão que a gente fez, a gente simplesmente eliminou. Por quê? Porque ela ficou complexa. Para os nossos programadores era ótimo, mas para o nosso corretor não era. E aí a gente fez uma outra versão totalmente simplificada. E simplificado não significa dizer que não tenha tecnologia, pelo contrário. E aí a gente investiu muito em experiência de uso para os corretores. Então, os corretores que utilizam nossa plataforma, o que eles mais gostam é a simplicidade da ferramenta, a praticidade de poder acessar pelo computador, pelo celular, pelo tablet e o manuseio ser muito tranquilo. Na parte de gestão, e aí agora eu estou me referindo a diretores e gerentes de vendas, é o acompanhamento do seu time. Então o Supremo tem inúmeros relatórios que conseguem mostrar para o gestor, cara, como é que está a situação de tal corretor, quantos leads ele está atendendo, quantos leads ele está deixando de atender. A gente tem um painel de monitoramento que mostra quais são os corretores que estão online naquele momento, os que estão offline, há quanto tempo estão offline, para que o gestor possa saber quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Legal. Temos a parte de distribuição automática de leads, ou seja, ele não precisa ficar olhando qual foi o cliente que entrou para distribuir para o corretor atender. O próprio sistema distribui, seguindo alguns critérios que ele colocar. O caça-lead, que ao invés de o gestor ficar mandando o lead, ele fica bipando dentro do sistema que tem um novo cliente, e aí os corretores que estão engajados na plataforma, eles podem pegar esse lead para atender. Então, assim, tem muita coisa para poder ajudar a galera na parte de vendas e gestão da venda. Tu acha que as novas ferramentas de inteligência artificial, será que vai ter alguma ferramenta que vão criar que meio que vai suprir isso de ser um CRM, né? Porque todos os dias a gente vê sendo criadas várias e várias ferramentas que fazem de absolutamente tudo, né? Tem um site que chama, acho que é gama.app, exatamente. Ele cria uma apresentação em 1 minuto, Eu né? vi, conheço. E, enfim, tem o chat GPT, né, que a gente vê que a plataforma cada vez cresce mais porque ele vai aprendendo com os dados que a gente vai alimentando e ele vai criando insights, enfim, dá uma... Tu pensa assim, implantar algum sistema de inteligência artificial no CRM, alguma coisa assim? É legal. Não só penso, como já tem, né? Já tem? No Supremo tem vários recursos de inteligência artificial, inclusive a gente tem um módulo de marketing. Eu falei aqui no início que eu tive agência durante 10 anos e aí o que eu percebia? Que os corretores precisam, né, criar aqueles cards para ele poder utilizar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E a gente tem um aplicativo que é o Canva, que faz esse processo semi-automatizado.
o Supremo faz 100% automático. Cria as artes, são quase 26 mil modelos de artes para imóveis seminovos, para empreendimentos, para datas comemorativas, que dá já com os atributos do imóvel, porque a gente tem um cadastro do imóvel, né? Valor, região, quantidade de quartos, banheiro, vaga de garagem, dá toda essa arte pronta, personalizada com a marca da imobiliária, as cores da imobiliária. Automático, em poucos cliques. Integrado no Dentro sistema? do Supremo. Que legal, cara. É um módulo de marketing que tem dentro do Supremo. Quem é nosso cliente sabe. Quem não é, dê uma olhadinha lá no nosso site. A gente tem outro recurso de inteligência artificial dentro do Supremo, que é um relatório que a gente chama de Insights. O que é que essa IA faz? Ela fica analisando o passado do cliente, o presente e o futuro. Como assim? A gente analisa, num período de 1 ano, o que foi que aconteceu nessa imobiliária. Quantos leads entraram, quantos ele vendeu, quantos ele perdeu, qual é a taxa de conversão dele, passado. Com base nessas informações, a gente diz para o cliente quantos leads em média ele precisa gerar para poder converter uma venda, presente. E o futuro, a gente fica analisando a base de dados dele, quantos leads tem em aberto, e consegue dar uma previsão para ele, olha, com base no seu passado, e no que você tem hoje aberto sendo trabalhado na sua imobiliária, a sua expectativa de venda para o próximo mês é isso aqui. E aí o gestor ele consegue enxergar o seguinte: eu preciso aumentar a minha quantidade de leads ou eu preciso melhorar a minha taxa de conversão do meu time comercial? Isso é uma inteligência artificial. E aí, respondendo a sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma de que não é só o futuro como é o presente. Entende? E quem não souber utilizar essas ferramentas, não é que ela vai substituir o corretor. Também acho. É você saber utilizar o recurso ao seu favor. Isso vai para imobiliária, isso vai para advocacia, isso vai para várias profissões. Não vai substituir o profissional. Agora, quem não souber manusear essa tecnologia, aí sim vai ficar obsoleto. Tem uma frase que diz o seguinte: nenhum homem é maior do que uma máquina, e nenhuma máquina é maior do que um homem com a máquina. Que é exatamente isso que acontece. Quando você tem esse tipo de ferramenta nas suas mãos e você sabe a forma certa de manusear, de tirar proveito daquilo, cara, não tem como você ser substituído por uma ferramenta, né? Um robô, por exemplo. Porque no caso do imóvel, a compra do imóvel, na maioria dos casos, é a maior compra que a pessoa vai fazer na vida. Na maioria dos casos, porque um cliente de alto padrão, esse papo é outro. Mas, principalmente imóvel popular, é a maior compra que a pessoa vai fazer. E aí... Eu acredito que na escala, se a gente for perguntar de 10 pessoas, 7 pessoas, o sonho, né, é ter uma casa própria, né? Exato. Desde o início, a gente cresce habituado a escutar isso. Exatamente. E aí, por mais que você tenha ferramentas que mande um book para esse cliente, se eu estou falando aqui agora de empreendimento, que mande um book para esse cliente, que mande uma tabela de preço, que dê aquelas informações preliminares. Mas na hora que ele for de fato tomar a decisão, vai ter que ter um ser humano atendendo ele. E quando a gente vai para a venda de seminovo, aí é que a coisa fica, digamos, pior ainda, ou melhor, né? Por quê? Porque você tem vários entraves no imóvel, né? Você pode ter um problema judicial, esse imóvel pode estar fazendo parte de um inventário. Então, uma máquina ela não vai, ela pode trazer essas informações e dizer isso para o cliente, ok, mas precisa de ter um profissional ali conversando. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai substituir aquele corretor que é um mostrador apenas. Agora, aquele corretor que atende o cliente de fato, que está ali próximo, isso aí nunca vai, no meu ponto de vista, acho que isso nunca vai acontecer. A IA ela vai facilitar a apresentação do produto e outras coisas, como consulta análise de crédito, pegar o perfil do cliente e ver se ele já tem um crédito disponível. Isso tudo eu acredito muito. Tanto é que a gente, dentro do Supremo, a gente está buscando soluções financeiras com parceiros bancários, né? A gente estava em São Paulo recentemente fazendo isso para trazer soluções de crédito para dentro da plataforma. Isso ok, mas substituir o trato humano, aí eu não acredito não. Até porque as vendas são cada vez mais assim humanizadas, né? Realmente venda é relacionamento, a gente sempre vem batendo nessa tecla que venda é relacionamento, venda é a boa venda é quando o cliente entende que você não quer vender, né? Na verdade, sim, né? Você quer ajudá-lo. E aí é que vem aquele problema do corretor que tá só querendo o cliente ali na boca do gol porque ele precisa receber aquela comissão. O cliente
percebe que você está agoniado, entende? E aí é meio que aquela coisa, cria-se uma barreira. A partir do momento que ele percebe que você não está precisando de vender, todos nós precisamos, né? A gente está aqui se vendendo. Mas se você tá com aquela corda no pescoço, tá ali agoniado, você não percebe que você tá passando isso pro cliente. E aí o que você tá falando é, todo mundo quer comprar, mas não quer ter aquela sensação de que alguém tá ali vendendo algo, tá ali empurrando algo, entende? Então quando eu viajo para poder fazer ações de prospecção de algumas imobiliárias, eu sento para conversar com o gestor, apresento o nosso produto, mostro o nosso portfólio e não falo nada sobre, e aí, vai comprar? De jeito nenhum. Ali tenho isso aqui, pode te ajudar, tá aqui à sua disposição. E aí ele toma uma decisão lá na frente. Planta uma sementezinha, né? Exato. Mas nunca coloco aquela coisa para que o cliente possa comprar naquilo de imediato, não. E aí parece que o efeito é o contrário. Aí é que vem mesmo, entendeu? Tu já tá no mercado imobiliário há mais de 10 anos. Tu acha que tá um pouco saturado de corretores inexperientes, né? Vamos dizer assim. E isso meio que deu uma balançada no mercado? Não, para quem é bom, tem mercado e muito, né? Eu digo assim, porque eu escuto muito de clientes, de pessoas que querem comprar imóveis, que falam que corretor é muito esperto, corretor só quer ganhar, sabe? E é triste você ouvir isso, porque eu conheço N corretores incríveis que realmente tratam aquela venda como o sonho do cliente, e também conheço corretores que não estão nem aí, sabe? É aquela coisa, né? Por causa de alguns profissionais que prestam um serviço inadequado, todos pagam. Isso é em qualquer área, né? Lei seca tá aí, trânsito. Pô, tem gente que perde a noção, bebe e fica, né? E aí termina outras pessoas que às vezes tomavam, não tô defendendo, mas assim, tomavam uma taça de vinho, tudo, e termina se prejudicando. Por isso é que a lei é zero para todo mundo. Nesse aspecto aí, eu entendo o seguinte: o corretor que ele é bom e que ele atende o seu cliente de uma maneira diferente, ele consegue provar o valor do seu trabalho. É outra questão. Porque é aquele negócio, né? É o preço e o valor. Se a gente for parar para analisar, 5%, se a gente estiver falando de uma venda de um imóvel seminovo, que empreendimento difícil está se pagando 5%, mais de um imóvel seminovo, a depender do valor do imóvel, a gente está falando de uma quantia significativa. A partir do momento que o proprietário faz esse tipo de colocação que você acabou de fazer aí, é porque ele não conseguiu enxergar valor no trabalho desse corretor para poder pagar esses 5%. E tem muito. E aí, queira ou que não queira, tá saindo do bolso dele. O imóvel é dele. Então, meu amigo, você fez o que para você poder levar essa grana? Tá? Mas eu conheço outros casos do corretor que realmente faz a coisa acontecer. Pô, tá lá no cartório, né? Isso quando a venda já aconteceu, mas na parte de divulgação, tem rede de contatos para poder trazer potenciais clientes para comprar aquele imóvel. Então ele faz jus ao valor dos 5% do trabalho dele, entendeu? Então, para esse cara que é competente, que corre atrás, que faz a coisa acontecer, show de bola. Agora, para os outros que não se especializam, pô, veja, a gente tá falando aqui de, vamos lá, imóvel de médio alto padrão. Pô, o cara vai conversar com o cliente, ele não sabe o que é uma taxa Selic, uma taxa de juros. Às vezes ele se veste até de forma inadequada, né? Vai Também. atender o cliente de forma inadequada. Também. Já vi tanto isso. Então, assim, a conversa é fora de time, porque esse cliente, ele sobre o imóvel ele já sabe, mais até do que você, corretor. Porque ele busca essa informação e ele é um cara... Veja, na maioria das vezes não é regra, mas se ele tem dinheiro é porque o cara é inteligente, né? Pode ser que tenha recebido uma herança, mas aqui a gente tá falando exceção. Então, quando você for conversar com esse cara, você tem que ter um nível para poder conversar com esse cara. O cara é um médico, o cara é um advogado, entende? O cara tem instrução. E aí você não acompanha. Então, o cliente olha assim, ele não sente segurança para poder estar conversando com você. A verdade é essa. Então, se a gente for parar para analisar que o curso, o TTI, que uma faculdade não é obrigatória para ser corretor de imóveis, apesar de ter o curso de graduação para corretor, mas eu acho que nem 1% faz, né? A maioria é TTI. Se você não buscar por conta própria, se especializar, estudar, não só sobre o mercado imobiliário, mas outras áreas também, né? A área financeira, a parte jurídica desse imóvel, não dá para você conversar com esse tipo de cliente. Hoje está na moda, né? Vender alto padrão, mas
Para você vender alto padrão, você tem que jogar outro jogo. Não é só vestir uma roupa como essas aí que tá na moda agora e tal, e achar que você vai estar nesse meio que você não vai estar. Não é só. Quando eu disse que o cara vai atender um cliente de alto padrão com a roupa errada, por quê? A imagem chega primeiro, né? Então, Claro. você pode saber absolutamente tudo sobre aquele produto. Você pode ser muito inteligente, buscou todas as informações sobre aquele empreendimento, mas o seu cliente de alto padrão, ele te julga pela roupa que você está usando Claro, naquele sem momento. dúvida, sem E dúvida. aí, automaticamente, ele faz: eu não quero fazer negócio com esse cara, porque se ele não está vestido adequadamente, ele não sabe o que é bom. Sim, claro. A roupa é o básico do básico, né? É aquela coisa dos 7 segundos, né? Que somos julgados pelos primeiros 7 segundos. Que você só vai ter uma primeira oportunidade de causar uma Exato, boa primeira impressão. Concordo totalmente. Acho que é roupa, é a Tem que forma ser de... o conjunto todo, né? Sim, Tem que sim. saber todas as informações do produto e também tem que se vestir adequadamente. Claro. E isso é, assim, até para que você possa se vestir bem, você tem que estudar um mínimo, ter noção de moda, de alguma coisa, para você poder se portar, né? E isso não tem a ver com comprar as roupas das melhores marcas, não tem nada a ver. É você saber se vestir, combinar as coisas. Eu acredito nesse tipo de coisa. Tudo é estudo, pessoal. Também acho. Conhecimento é tudo, né? Com certeza. E a gente vive um momento que antigamente eram as máquinas que tinham valor, né? Hoje é o conhecimento. Então você vê que a gente está vivendo uma revolução aonde quem tem conhecimento se destaca. Antigamente, pô, você vê hoje meninos aí ganhando grana aqui, podcast, fazendo corte. Veja, ele não produz nada. Ele faz corte de podcast de quem é famoso e mata 5, 10 mil reais por mês. Agora, deixa eu te dizer, pronto, pega nesse gancho aí do que você falou, que tem pessoas que fazem cortes e tal. Vou dar uma dica agora, hein? Para você que quer fazer o corte do podcast. Tem um podcast que quer fazer cortes em, sei lá, 10 minutos. Ferramenta? É uma ferramenta de inteligência artificial, é Opus Clip. Você copia o link do YouTube, cola nessa ferramenta e ele faz os cortes. E, claro, não sei como, mas ele pega, Gabriel, exatamente as partes mais importantes. Eu não sei se ele leva em consideração o tom da voz ou algum tipo de movimento que a gente faz com o rosto, eu não sei. Mas ele faz os cortes, ele legenda e ele dá uma sugestão de legenda ainda. Tu acredita? Aí você tira o trabalho da galera da técnica aí. Mas a inteligência artificial é assim, fantástica de novo, né? Sabendo utilizar, combinando as coisas para que você possa ter assim um resultado legal. Vocês atendem hoje 18 estados? São 18 estados, corrigindo aí a apresentação sua, são 40, você falou 40 cidades, já estamos em 52. É porque as coisas vão acontecendo, né? Graças a Deus, ao meu time, né? Meu sócio, pessoal que faz a coisa acontecer. Para eu estar aqui, tem uma galera lá atrás, time de comercial, suporte ao cliente, marketing, que faz de fato as coisas acontecerem. Eu só pouso para as câmeras aqui. Brincadeiras à parte, eu tenho muito orgulho de vocês. Foi um ano brilhante pra gente, o ano de 2023. E 2024 será ainda melhor. À medida que a gente vai crescendo em relação às cidades, os nossos clientes da base eles vão se beneficiando. Por quê? Porque outras imobiliárias vão entrando, vão dando ideias, vão melhorando a plataforma e aí todo mundo sai ganhando, entende? Então, assim, essa galera que tá lá, velho, é assim, sensacional. E para me aguentar, porque eu sou chato, eu fico, sabe, cobrando, quero que fique as coisas Tem que cobrar. corretas e tal, e cobra atualização. Meu sócio vive doido comigo, mas faz parte. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Eles me cobram a parte comercial, eu cobro a parte de desenvolvimento, que atenda meu cliente bem. Nós somos uma plataforma, sem citar nome de ninguém aqui, mas assim, eu digo para você que se tiver alguém que tiver um atendimento mais humano do que o nosso, eu desconheço. Porque a gente tá falando aqui sobre inteligência artificial e a galera tá colocando muita IA para fazer atendimento para os clientes. Eu não tenho isso não. Eu uso a IA na parte ferramental, mas no suporte ao meu cliente, no atendimento, eu quero um ser humano bem treinado para estar dando esse acompanhamento. Então, o suporte técnico com a gente é um ser humano que está lá.
parte comercial, de pré-venda, é um ser humano que está lá. Porque eu acho que isso nenhuma máquina vai substituir. Então, se a Ana estiver aí me escutando, pessoal, oi, tudo bem, tudo jóia e tal. É assim que eles são instruídos a treinar, ou a atender o cliente. Por quê? Para criar essa proximidade. Exato. Eu tô aqui, se você precisar de alguma E às coisa. vezes o cliente tá? vem chateado por algum momento, por alguma coisa que aconteceu, e ele vai falar e percebe que é uma máquina, isso estressa o cliente mais ainda, né? Pior do que isso, é só, não, eu vou ver aqui, vou abrir um chamado e tal. É. Então, eles são instruídos a comprar a briga, não, vou ver. O cliente tem acessibilidade a minha. Veja, não sou eu que tô lá no suporte, mas deixa o meu telefone. Se quiser falar, tudo, tô à disposição, porque cobro o meu pessoal, tal cliente aí tá com tal situação. Você, quando vai num restaurante, você não gosta que ou o gerente ou o dono venha à sua mesa e diga, tá tudo bem, a comida, como é que tá? Você não gosta. Quase nenhum restaurante mais hoje faz isso. Só aqueles restaurantes que são antigos, tradicionais. Mas você gosta de se sentir prestigiado, que tem alguém que tá ali preocupado, entendeu? Então é isso que a gente faz lá na nossa plataforma. Tu falou de restaurante, eu lembrei de um caso que aconteceu e eu fiquei surpresa demais, cara. No Panela Cheia. Ela fica lá em Caudalho, uma cidade aqui perto, e é um restaurante bem famoso da uma costela que eles têm. Ah, Todo mundo de Recife vai lá. E eu acho que é 1 hora e meia daqui até lá. E é lindo o lugar, enfim. É muito cheio lá. Muito cheio de verdade. E aí o atendimento já é diferente na hora da espera. Porque, sei lá, você passa meia hora esperando uma mesa. Só que nessa meia hora, o próprio dono vem com pedaços de linguiça ou pedaços da própria costela servir as pessoas que estão esperando a mesa. Vê, daí ele já é diferente daí. E nesse dia a gente esperou, sentou, entrou, tal, aí comeu e ele passou na mesa de todo mundo, perguntando. E perguntou a gente como é que tava, se a gente tinha gostado. A gente falou que gostou, só não tinha gostado de uma coisa. Aí ele, na hora, ele parou e foi lá. Ele tava um pouco distante. Aí ele disse, o que foi que aconteceu? Aí a gente falou, não, porque tava tão cheio. Lá é muito cheio, tá, Gabriel? Muito cheio de verdade. E a gente teve que estacionar, choveu e a gente teve que estacionar um pouco mais embaixo, assim, que era uma estradazinha de barro. A gente estacionou, não sabia como ia subir. Aí a gente pegou e falou isso pra ele, que faltava um estacionamento, né? Ou um manobrista. Ele disse, qual é seu carro? Me dê a chave que eu vou buscar agora. diga. Eu achei de verdade que ele fosse dar pra alguém e esse alguém fosse buscar o carro, né? Quando a gente saiu, ele chegou com o carro. Ele foi buscar, o dono do restaurante. Isso aí eu fiquei, caramba, eu fiquei surpresa e claro que eu já falo bem do restaurante dele pra todo mundo. Mas claro que eu falo sempre, lembro dessa história, porque é muito difícil hoje você ver um atendimento desse, né? Tanto é que você ficou surpresa que você tá aqui falando para sua audiência, Exatamente. tudo, né? Então, assim, eu já tive uma experiência parecida com seguradora, né? Eu já precisei usar serviço de seguradora e não vou falar para não dar ibope aqui, mas o nome da seguradora, mas assim, foi uma experiência fantástica porque eu tive meu carro, fui assaltado. E aí eles pediram um prazo para poder ver se encontrava o veículo, tudo. E depois disso, pela lei, eles têm até 30 dias para pagar tudo e tal. Com menos de 15, já tinha pago, o dinheiro já estava na conta e tal. Um atendimento assim fantástico. Então, assim, para dentro do Supremo, eu me espelho nesse tipo de coisa, sabe? Me espelho muito na Amazon. Tanto é que a gente tem muita coisa dentro do nosso sistema pelo um valor extremamente acessível. É a proposta de Jeff Bezos na Amazon também, como, por exemplo, Prime Video, entrega grátis, várias coisas por uma assinatura de R$14,90, né? É mais barato do que qualquer streaming que a gente tem, não estou fazendo propaganda, mas é um modelo de negócio. Então eu vejo essas coisas, eu me espelho nisso. Eles tentam fazer a entrega o mais rápido possível e vai melhorando os processos para que isso aconteça. A gente lá no Supremo hoje, a gente faz a instalação e liberação do nosso cliente em até um dia útil. Mas geralmente é feito em horas.
o que outras plataformas levam semanas para poder fazer. Isso tudo envolve engenharia, isso tudo envolve time de implantação, retaguarda, e a gente vai, assim, eu vou cobrando para diminuir cada vez mais. Aí quando eu vejo que eu tô apertando demais meu time de suporte, implantação, aí eu dou uma, oi, vocês estão de parabéns e tal, fique com raiva de mim não. Mas assim, se pudesse, para mim eu queria que fosse instantâneo. Pagou, libere automaticamente, mas tem várias. Poderia até ser, mas a gente não quer simplesmente chegar assim e dizer que está liberado para o cliente. A gente faz toda a configuração com carinho. Se ele tiver portal de anúncio, a gente ajuda o cliente a fazer a integração com esses portais. Facebook, Instagram, mesma coisa. Então isso demanda um pouco de tempo. Mas o ponto aqui é tentar ajudar e fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível para esse cliente estar rodando o sistema da imobiliária dele. Vocês atendem só imobiliárias ou construtoras também? Só imobiliárias. A gente, assim, o mercado imobiliário ele tem nichos, né? Você tem construtora, você tem imobiliária, você tem a parte de crédito, que são os correspondentes bancários. E para você fazer uma coisa bem feita, dá trabalho, né? Então, assim, você abraçar muita coisa, construtora, imobiliária, não é a nossa visão hoje. A gente tem um parceiro que atua com construtoras, tem parceiros que atuam na área de crédito, a gente atua com imobiliárias. Nesses 18 estados, tem algum estado assim que tu sentiu que abraçou mais o Supremo? Assim, nós estamos aqui no podcast em Recife, né? Pernambuco, né? É a minha segunda casa, costumo dizer. Amo a cidade de vocês. Sou muito bem recebido aqui, acolhido. Depois da nossa cidade natal, que é Aracaju, Recife é a nossa melhor cidade, né? E assim, eu digo para você assim, onde a gente chega, a ferramenta ela é muito boa. A gente tem um país gigante, onde o mercado imobiliário do Sul, que a gente tem uma presença muito forte, é totalmente diferente do mercado do Nordeste. A gente estava conversando isso aqui antes de começar o podcast. E aí a gente vai... Eu vou nessas praças para poder entender como é que as coisas funcionam e a gente vai adaptando o sistema para cada região. Então, e isso é um diferencial da plataforma, que eu não chego lá e digo assim, tem um mês que eu estava no Pará, no Norte, em Belém. Eu não chego lá e digo, a ferramenta é essa e é isso. Não funciona. Eu vou entender aquela realidade lá do local e vou, não tenho isso, beleza, eu vou adaptar para poder atender vocês. E assim a gente vai ganhando mercado e vai crescendo. Tem algo assim que tu sonha em colocar dentro do Supremo, algum tipo de ferramenta ou algum processo, sei lá, que tu sonha, caramba, como eu queria ter esse processo dentro do A gente tem Supremo. uma pauta de desenvolvimento de novas tecnologias que eu acho que 2 anos desenvolvendo não dá fim. Porque sempre tá surgindo coisas novas, Exatamente. Né? E aí existe uma coisa do seguinte, tem coisas que a gente lança imaginando que vai ser, meu Deus, uma coisa revolucionária e tal. E não vai pra frente. E já tem outras coisas que a gente, tipo assim, não tá botando tanta fé e bomba. Então, assim, a gente vai tendo ideias entre os nossos desenvolvedores, a nossa equipe, e os nossos clientes vão sugerindo as coisas. Vão sugerindo. E a gente vai colocando isso num documento. A partir do momento que a gente vai vendo que várias outras imobiliárias estão sugerindo coisas parecidas, a gente começa a imaginar que, ó, isso aqui dá fit porque tem muita gente pedindo. Então a gente tem mais ou menos esse termômetro para poder desenvolver. Mas assim, de sonho, Ave Maria, tem muita coisa, né? O negócio é a gente conseguir dar conta de tudo, porque é uma briga eterna. Desenvolvimento quer ter tempo para poder fazer as coisas com calma. Comercial precisa liberar as funcionalidades para vender. Então é uma briga interna saudável, né? Meu sócio que eu diga que eu fico cobrando o tempo todo, porque eu quero chegar para um novo cliente ou para o meu cliente da base e dizer, lembra daquela coisa que você me pediu? Tá feito. E a gente não cobra para poder fazer. O cliente pede, beleza, velho, vou anotar aqui. Se for relevante, a gente vai fazer, não vai cobrar dele. O cara olha assim, porra, massa, né? Então a gente tem essa pauta absurda, né? Agora mesmo a gente tá com uma IA aí, que é um gerente virtual. Escuta essa aqui. A gente tem várias formas de distribuir o lead dentro do sistema, já falei. E agora a gente está fazendo uma que já está funcionando no Ceará, como piloto. Mas o que a gente está fazendo? O Supremo puxa os leads dos portais, do site, do Facebook, do Instagram, tudo,
Você, enquanto gestora, define um conjunto de regras que vai ter a distribuição desses leads. Então, se o lead vier interessado em tal tipo de produto, distribua para essa equipe. Se ele vier interessado em um imóvel de tal preço até tal preço, distribua dessa outra forma. Então tem um conjunto de critérios. Se o cliente vier, a gente atende imobiliárias que têm filiais em vários estados. Se o cliente vier de tal DDD, distribua para essa filial. Então tem várias coisas que essa máquina fica analisando o tempo todo para distribuir. Distribuiu. Em quanto tempo o corretor tem que atender? Em até X minutos. Se não atender, tire dele e mande para outro. Então é uma grande engenharia, o nome já está dizendo, gerente virtual, para fazer o que um gerente não tem tempo de fazer no dia a dia. Isso é uma coisa que vai ser lançada muito em breve. Assim, muito em breve, a gente está trabalhando muito nisso. Então tem muita coisa. Muita coisa, né? Eu digo que é só o começo. Tem muita coisa para gente fazer. O mercado imobiliário teve algumas mudanças, né? Ótimas mudanças agora em 2023, né? Com a questão do Minha Casa Minha Vida e tal. Para 2024, tu acha que também vai ser bem próspero, assim como foi 2023? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente, assim, teve um ano, assim, épocas de ouro no mercado imobiliário, né? Quando chegou ali em 2014, a coisa deu uma desacelerada, mas a gente vê muita notícia, principalmente em podcasts, falando sobre mercado financeiro, ações e tal. E pra mim, não tem nada mais forte do que o mercado imobiliário no mundo. Então, ainda que esteja com crise, com isso, com aquilo outro, o mercado é assim, maravilhoso. Eu tava vindo no carro agora, e no rádio tava falando exatamente sobre isso. Foi? Foi. Ah, que coincidência. Foi. Como é seguro, né? Você investir no mercado imobiliário ainda. É algo que gera muito, muito valor, é muito próspero. E acredito que realmente vai continuar assim. Sem dúvida nenhuma. E assim, a gente sentando com pessoas boas, que tem um propósito de fazer a coisa acontecer, cada um na sua área. A gente já falou aqui sobre, você falou aí dos meninos da aceleradora de negócio, a gente aqui na área de imobiliárias, tem gente que tem aplicativo para construtora somente, e é também de lá de Aracaju, Sergipe, e a gente junta essa galera toda e cria um ecossistema fantástico, né? A gente vai para eventos como aconteceu recente lá em São Paulo, ouvir o que é que essa galera tá falando, e você vê assim, cara, você fica assim, o que é que essa galera tá fazendo é absurda. Tem gente já trabalhando com a tecnologia de blockchain para o mercado imobiliário. Então a galera vislumbra que no futuro a gente não vai ter mais aquela questão de cartório, e sim os registros passarem por essa blockchain. Veja, um negócio que teoricamente surgiu a partir do Bitcoin, né? E agora já está vindo para o mercado imobiliário, e é tendência. Então eu acho que deu uma freadinha agora, porque o metaverso deu uma freada, né? Depois da inteligência artificial. Sim. Freou total, cara. Eu não sei nem se Mark Zuckerberg meio que se arrepende de ter mudado o nome do Facebook para Meta, né? Porque ele mudou para Meta por conta do metaverso. E depois veio essa avalanche de inteligência artificial e o metaverso ficou um pouco esquecido, né? Eu acredito que no futuro bem próximo, esse tema venha vir à tona de novo. E aí, como você já disse, já aconteceram algumas transações imobiliárias dentro do metaverso, né? E aí vem as transações foram feitas com criptomoedas, né? Enfim. Assim, é um futuro que eu enxergo que, assim, inclusive tem até um corte de um podcast de aquele Roberto Justus, falando que comprou um imóvel nos Estados Unidos, se eu não me engano, utilizando cripto, né? É porque, veja, aí a gente tá falando de coisa grande, porque é uma coisa que o governo não quer que as pessoas tenham acesso a isso, né? Ele quer, assim, que quem está no governo utilize esse tipo de mecanismo. Mas o mero mortal, o cidadão, ele não quer. Ele quer, pelo contrário, criar a CBDC, que é o quê? Que é o real digital. Isso é um fato. O dinheiro de papel vai acabar. Tem alguns lugares aí que você praticamente já não tem. Quantas vezes você faz saque de papel para pagar alguma coisa, né? E o governo vai começar a controlar cada vez mais, né? O que você faz. A cripto vai para um caminho totalmente diferente, né? Se você souber utilizar, você ser o seu próprio banco, não utilizar nenhuma corretora, não tem como o governo rastrear isso. E isso não é bom,
para quem está lá. Então isso envolve, de novo, estudo, educação, para que as pessoas possam entender o poder de uma ferramenta como essa. Agora a gente está falando sobre criptomoeda e eu acredito muito, né? Se não existir uma grande sabotagem, né, para que a coisa não funcione, eu acredito que o futuro é a gente caminhar para isso, porque a gente está indo para um sistema cada vez mais totalitário, onde o governo sabe exatamente o que você faz, porque você paga tudo via Pix e você assinou lá, concordou com que o governo rastreasse tudo que você faz, né? Cartão de crédito já é informado há muito tempo. E aí a gente perdeu a nossa privacidade Aquele total. aceito que a gente não lê, né? Só clica e aceita. Tem muita coisa ali. E aí quando a gente vê startups caminhando já que o papo aqui é sobre o mercado imobiliário, startups caminhando para essa questão de registro de imóvel utilizando a tecnologia blockchain, cripto se fortalecendo cada vez mais, principalmente Bitcoin, né, que é a principal moeda. Não tem como ser diferente o caminho disso, né? E aí eu acho que passa muito pelas pessoas terem educação, conscientização do que é o fundamento de uma cripto, né? Não é dinheiro virtual, é você entender quais são as bases daquilo ali. Quando as pessoas começarem a entender, aí a coisa começa a mudar de figura. Eu acredito que passe a ser muito mais utilizado, porque o que é que a galera fala? Ah, beleza, eu tenho cripto, mas eu consigo comprar um picolé ali? Não consigo. Mas veja, a gente tem quantos anos de sistema bancário? Quantos anos levaram para que a gente pudesse construir essa plataforma, os gateways de pagamento, tudo? O Bitcoin é um bebê. Então, assim, a coisa começou acho que em 2008 para cá, quando o white paper saiu e tal. Então a gente não tem nada de infraestrutura. A coisa vai se construindo, mas que vai existir transações como já existiram e isso vai crescer, eu aposto muito nisso. Inclusive, se você não tiver, compre, viu? Invista. Tem um investidor, né? O sócio de Thiago Nigro, Sim. Bruno Perini, né? Que ele é um dos caras que mais falam, assim, de finanças e Bitcoin, enfim. Aí ele fala que, acho que foi em 2009, ele ganhou 6 Bitcoins, que naquela época, quando o Bitcoin foi lançado, você ganhava Bitcoin assistindo filmes no YouTube, vídeos, né? Sim. Então assista o vídeo todo e ganhe um Bitcoin. Aí ele disse que ganhou 6 Bitcoins, vê, e guardou, né? Mas, tipo, não valia absolutamente nada. Sim, claro. Aí agora, acho que foi o ano passado, chegou a 1 milhão, não sei. Sei que depois teve uma queda para 300 mil e hoje deve valer uns cento e pouco. É porque é aquela coisa, quando todo mundo sabe, aí já é hora de você estar fora, entendeu? É que nem ações, né? Quando tá todo mundo falando de uma determinada ação, é a hora de você... Quer dizer, quem compra para acumular independentemente de qualquer coisa, que é um buy and hold, não vai vender porque tá falando. Mas entenda, quando tá todo mundo falando, o preço tá lá em cima. Quando tá todo mundo criticando, ninguém quer, é a hora de você entrar. Então o Bitcoin nessa época aí era pura especulação. Como muita gente ainda diz que em 2023 também é. O fato é que se mantém e cada vez mais tem pessoas utilizando, muita gente não sabe, mas tem mais pessoas cadastradas em corretora para comprar cripto do que na própria BMF Bovespa. Então, veja, tem mais gente transacionando em corretoras de cripto do que comprando ações. Isso é uma coisa para a gente poder pensar o seguinte, pô, tem um mercado grande aí e só tende a crescer. E isso vai se correlacionar com o mercado imobiliário, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. É só uma questão de tempo e de educação. Eu tô vendo que você é muito apaixonada por tecnologia, né? Pô, tem um sistema. Fora o Supremo, tu pensa em... Tu tem outro sistema fora o Supremo? Não tenho outro sistema. Fazer só o Supremo dá muito trabalho. De novo, né? Fazer bem feito. Eu acredito naquela coisa de você se propor a fazer algo. Eu coloco minha vida nisso aqui. Tanto na parte de fazer a expansão do sistema, visitar os clientes, os estados. A gente vive num país continental, é super difícil fazer isso. Ainda que a gente tenha braços, pessoas que ajudem a gente, mas eu tô na linha de frente, entende? Então, assim, não tenho. Mas estudo muito, porque eu pego informações, dicas, insights de outras plataformas que não são do mercado imobiliário necessariamente, né? Mas eu digo, pô, isso aqui é interessante.
como é que eu consigo transformar isso dentro do mercado imobiliário. Então, como você falou na apresentação, eu sou advogado, eu vou para muito evento na área jurídica, e aí você vê como é que você correlaciona uma coisa com a outra. Muitas vezes, até as experiências ruins que eu passo, porque no mundo jurídico tem aquela pompa, aquela coisa, e eu sou o avesso, o oposto disso dentro do Supremo. Então, quando eu vejo certos processos, por exemplo, de atendimento, de compra, que é muito burocrático e tem aquela coisa assim, ô senhora, eu transformo isso de uma maneira oposta para dentro da minha plataforma. Então, assim, é lendo artigo, é buscando informação, é entendendo como é que esse mundo de blockchain, tudo isso pode impactar no meu negócio, porque a gente está assim, em transformação constante. O que era novidade para a gente há, sei lá, 6 meses atrás, já não é mais. Então a gente tem que estar antenado, entendeu? Com o que está acontecendo no mundo para poder levar o que existe de melhor para os nossos clientes. Tem uma técnica de diferenciação, né, na parte de criar conteúdo. Eu sou social media, como eu já te disse, que é você fugir do seu nicho, né? Porque o que é que acontece? Eu tenho uma imobiliária, o que é que a maioria das imobiliárias fazem? Elas começam a seguir outras imobiliárias para ver os conteúdos e fazer igual, né? Ou tirar É, algo dali. E você começa a se diferenciar quando você começa a olhar para outros mercados e de outros mercados tirar ideias que sejam aplicadas na sua imobiliária. sem dúvida nenhuma. Porque aí nenhuma outra imobiliária está fazendo. Isso é um fato. E outra coisa, você respirar, isso vale para corretor total. Por exemplo, tá muito na moda vender imóvel de alto padrão, meio que tem uma fórmula mágica de fazer isso acontecer, né? É o que o pessoal vende. Eu não tenho nada contra, mas eu tenho uma forma diferente de pensar. Se você fizer isso desse jeito, tudo, você vai ganhar milhões. Eu não entendo dessa maneira. Eu acredito que tem algumas coisas que você precisa seguir como tendência, como referência, tudo. Mas se você não for estudar algo fora daquilo ali, daquela caixinha, por exemplo, hoje todo mundo fala, você é social media, todo mundo fala que, não, tem que investir grana em anúncio e tudo. Muitas imobiliárias que utilizam a minha plataforma, um indicador de fechamento, porque a gente tem um relatório que diz da onde foi que partiu a origem do cliente, indicação. A venda de alto padrão vai muito de relacionamento. É. Muito. Aí vem você, escuta um cara falando que você tem que fazer tráfego pago e tem que botar. Eu não tô dizendo que não tem que fazer, pelo amor de Deus. Mas que você tem que botar tanto que se você botar. E tem muita gente aí vendendo através de indicação. Eu, na minha empresa, faço muito. Nosso time de marketing faz anúncio no YouTube, faz anúncio no Google AdWords patrocinado, faz no Facebook, no Instagram, tudo. E a gente vende muito através de indicação. Vende através de anúncios também. Mas a indicação para a gente funcionar, a gente tem uma rede de parceiros indicadores gigante no país. Então, assim, não é só uma coisa que dá certo. Você precisa olhar, abrir sua visão para olhar outros nichos, outras coisas. E essa, por exemplo, tem uma revista que não tem mais, que chamava Venda Mais, de um cara chamado Raul Candeloro, que ele não é do mercado imobiliário, mas é assim, cara fenomenal. Hoje ele tem um treinamento de vendas, quem quiser pesquise aí, e muitas das coisas que eu aplico no Supremo vem desse cara, que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Entende? Ele tem um livro, ele pegou um livro que ele traduziu, era de um americano, chamado Máquina de Indicações. Esse livro é um livro de cabeceira que eu tenho, que muita coisa que os meus assistentes trabalham, como eles trabalham, vem dessa referência. E não tem correlação nenhuma com o mercado imobiliário. Então é o quê? É você pegar uma coisa que é boa, que funciona em outro lugar, adaptar para sua realidade. E é assim que as coisas vão acontecendo. E essa máquina de indicações fala sobre o poder da indicação, mesmo indicação tipo de um cliente para o outro? É porque assim, ó, o podcast é para o mercado imobiliário, então a gente vai dar dica na veia para essa galera. O cara acabou de comprar um imóvel com você. Qual é o momento que você tem que pedir uma indicação para ele? É ali, naquela hora que ele comprou. Porque tá quente. A mesma coisa é um depoimento. Vai pegar um depoimento com o cara ali na hora que você. Porque o cara tá feliz, ele fez a aquisição de um imóvel e tal. Então veja, você pegou um depoimento, você é social media, prova social, para você jogar na sua rede social. Certo? Depois a indicação. Pô, me indica aí uns 3 a 5 clientes e tal. Os nossos assistentes, sabe como é que eles trabalham?
nessa época de final de ano aí agora, eles têm uma cota de presente. Meu financeiro que fica doido, mas faz parte, viu? E aí o que acontece? Eles mandam presente para todos os nossos parceiros. O que é que aquilo, qual é o recado que a gente está mandando para os nossos parceiros? Primeiro, você é importante para a gente. Obrigado pelo ano, foi um ano maravilhoso. Eu tô reconhecendo essa parceria que a gente tem, beleza? Beleza. E o que é que vem por baixo disso? Recebeu o presente, pô, feliz ano novo, tal, tal. E aí? Aí vai vir mais indicações. Então você vai fortalecendo essa rede. E primeiro, ele tá fechado com você de um ponto que qualquer outro CRM que porventura ventilar no ouvido desse cara. Não, pô, o CRM bom é aqui. Então, assim, o marketing tá de um lado trabalhando os anúncios e tal, mas os nossos assistentes estão aqui do outro lado trabalhando esse relacionamento, pedindo mais indicação. E a venda da indicação é impressionante. Por quê? Porque o cliente vem comprado. Alguém já falou bem para ele. Para você que é corretor, fale com esse cara aqui, que esse cara é bom. Aí você tá lutando, veja, com os leads que vêm da internet totalmente frio. Vamos dar um exemplo. A diferença não é que todo lead da internet vem frio. Tem leads que vem bom, tem leads que não vem tão bons. E o cliente que você já vendeu um imóvel há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, liga para esse cara, pô. Esse cara pode estar precisando comprar um outro imóvel. Esse cara pode estar precisando vender o imóvel dele. Esse cara pode ter um irmão, uma prima, alguém. Então, esse corretor, ele tem uma carteira de clientes que ele não explora. Veja, O corretor não gosta muito de fazer pós-venda, né? Veja, eu tenho na minha base donos de imobiliária que pagam pelo meu sistema e eu tenho os corretores que utilizam o meu sistema que não pagam, mas são eles que usam. Quem é que indica mais cliente pra gente? São os corretores. Por quê? Porque ele sai de uma imobiliária, ele vai pra outra, ele já tá acostumado com o Supremo. Aí ele chega lá e diz assim, rapaz, olha lá, era esse sistema aqui. Ponto, acabou. Então boa parte desses parceiros que a gente tem são corretores. Você tem um potencial na mão de cliente que já comprou você absurdo, não sabe trabalhar. E fica sempre esperando aquele cliente novo que tá na boca do gol para poder comprar. Sendo que você tem vários que já lhe compraram, que confiam em você, que você já superou aquela barreira do desconhecido. É saber trabalhar. E aí é que entra um CRM como uma ferramenta daquelas sementes que eu falei. Você tem os clientes que estão em atendimento, que você tá ali trabalhando, beleza? E você tem todo mundo que comprou. Todo mundo que comprou, você se relaciona. E todo mundo que não comprou, se relaciona também. Porque esse cara não comprou por algum motivo. Pode ter sido CPF com restrição. Daqui a 6 meses você vai bater nesse cara de novo. E aí, meu amigo, surgiu aqui um lançamento. Vamos conversar. Tem que ter estratégia para poder trabalhar. Senão você vai ficar escravo, dependendo o tempo todo que chegue o lead para você, pronto para você poder vender. E sempre usando esse argumento, né? De, não vendi, não atendi porque não tem lead, porque não tem lead, porque não tem lead. Porque é o cômodo, né? E aí a gente precisa dar essa batida, né? Um choque de realidade, porque ou você entende que é isso e que você precisa ter outras estratégias para você poder trabalhar, ou você vai ficar extremamente dependente só do cliente que está ali. É um tirador de pedido. O cliente que chega já está ali pronto para você poder comprar. E aí, quem tem alta performance em venda, o nome do curso que eu falei lá do Raul Candeloro é Alta Performance em Vendas, APV. Quem tem alta performance em vendas sabe que o seu resultado não vai vir só disso. Vão ser várias coisas que você vai fazer que vai combinar no resultado. Então, para eu vender o Supremo, eu faço ação em praça, eu vou na praça. O marketing faz anúncio lá do outro lado. Os assistentes trabalham prospectando esses clientes e quando soma isso tudo, os parceiros indicam pra gente e dá um resultado. Entende? Então você como corretor vai entender que a imobiliária gera lead para você, beleza. E sua rede social, como é que é? Você faz um trabalho? Mas eu não tenho grana para poder fazer um patrocinado, certo? Cuide da sua imagem na rede social. Agora mesmo, semana passada, a gente estava fazendo um ensaio fotográfico do Supremo para o 2024. Novas fotos para o marketing criar essas peças. Aí para um corretor, não, mas eu não tenho grana. Já procurou saber quanto é que um fotógrafo cobra para poder fazer umas fotos? Você vai se surpreender com o preço. É barato. Para frente ao resultado que isso vai lhe dar, a nível de imagem de posicionamento. Você falou, o cara tá bem vestido, é a primeira coisa. E o cara acessar a sua rede social?
Tá lá as fotos profissionais, você falando bem. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone que filma com altíssima qualidade. Bota um microfonezinho aqui, vai lá, vai fazer um vídeo explicando como é que funciona a parte de financiamento. Ou seja, a depender do nicho que você atende, né? Tá fazendo? Não tá? Como é que tá? É muita desculpa mesmo, né? É. Teve, eu não lembro qual foi o corretor. Foi algum que eu sigo no Instagram. Não sei se ele era daqui, eu não lembro. É. Mas ele disse o seguinte, que hoje ele não prospecta clientes novos, porque ele não consegue, porque ele disse que já tem uma base tão forte, a carteira dele é tão forte de clientes e de indicação, que ele faz vendas o ano inteiro dessa forma. Nisso eu acho que ele já tinha uns 30 anos no mercado, tá? Mas veja como ele consegue enxergar isso, de o poder da indicação, o poder do bom atendimento, né? Mas a gente acabou de falar sobre isso. Eu até disse que tem clientes na nossa plataforma que o indicador de relatório de vendas mensal, primeiro lugar, indicação. É porque, assim, as pessoas não conseguem enxergar, porque o cara ele quer resultado. Você falou, o cara tem 30 anos. A galera quer resultado rápido. A gente vai fazer um podcast aqui, 1 hora conversando. A galera quer TikTok, 15 segundos. E ainda se brincar os 15, tem que baixar pra 10. As coisas não acontecem assim, não, pessoal. Essa carteira que ele construiu uma vida Exato. fazendo. Ele falou, mas eu não tenho tempo de fazer anúncio, aquilo outro. Porque ele passou 30 anos construindo Exato. esse relacionamento. Entendeu? Então, mérito do trabalho dele. Porque se ele fosse 30 anos ruim atendendo o povo, nem 30 anos ele tinha no mercado imobiliário. Então, assim, é consistência, é você estar ali. A gente vem construindo o Suprema e é extremamente difícil. Os desafios, a partir do momento que você vai crescendo, são imensos. Você tem que estar no norte, estar no sul, se preocupar com o servidor. Porque, recentemente no Nordeste teve uma queda e teve um apagão. O sistema não caiu. Veja, a queda foi no Nordeste, mas o cliente que está no Sul quer saber? Não quer. Então, nosso time de infraestrutura tem que estar preocupado com isso, com backup dos arquivos, segurança, invasão. É um planeta. Mas é isso mesmo. Você quer ser um bom corretor, quer ganhar altas comissões e tal, e não quer ter trabalho, não quer ter responsabilidade, o trabalho de estudar, o trabalho de atender esses clientes, o trabalho de atualizar um CRM, você vai ficar ali, ó. Essa que é a Eu realidade. já falei tanto, cara, isso aqui, sobre esse tipo de corretor, porque eu bato muito na tecla, né, com ele, sobre atualização no Instagram, imagem no Instagram, como você se posiciona. Mas ele lê um livro há 5 anos atrás e acha que sabe tudo e acabou-se, não tem mais o que fazer. E é triste, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com os objetivos de cada um, porque veja só, a gana de você querer fazer as coisas, você não consegue colocar isso dentro de um ser humano. Você pode dar as ferramentas e tal, mas a vontade de fazer isso aí vem de cada um. Amigo, se você tem um filho e esse filho não mudou a sua forma de pensar, enxergar o mundo, a vida, esqueça que nada mais vai fazer você mudar. Essa é que é a verdade. Então, se a pessoa não tem aquela vontade de crescer, de fazer algo diferente, eu acho. Se você pode falar o que você quiser, entende? Não vai. Ao passo que quem está disposto a fazer a coisa acontecer, ela vai pegar o problema e vai dizer como é que é. Inclusive, tem um parceiro nosso que disse: não é problema, eu enxergo uma oportunidade. Entendeu? Existe uma oportunidade aqui. E de fato é. Porque uma empresa é resolver problema, meu amigo. O Supremo resolve inúmeros problemas. Meu cliente me paga por causa disso. Porque se ele não tivesse problema nessa área, não tinha pra que meu sistema tá lá. Porque tá aquele problema ali naquela empresa há um tempo já. Você vem e resolve e acabou. Né? Exatamente. Aí pronto. Aí pega esse exemplo. Aí o corretor, veja como é que as coisas se encaixam. Aí o corretor tá atendendo um cliente, tá abafado para poder fazer aquela comissão, fazer aquela venda por causa da comissão. Tá preocupado com o financeiro. Veja como é que as coisas vão se correlacionando. Aí vem um outro corretor que tá bem, tá organizado, tá leve para poder fazer aquela venda, não tá preocupado com aquela comissão, tem que vender por causa daquela comissão. Quem é que você acha que trabalha melhor? É que nem uma empresa. Quando você tá com uma empresa que não tem caixa e que vem os problemas, é só BO. Tudo vira um problemaço.
Quando você tá com caixa, a empresa tá operando no azul, os problemas você resolve, velho, faz parte. Meu sócio diz o seguinte, meu amigo, e aí, como é que foi o seu dia? Velho, problema o dia inteiro. Mas é isso, entende? E a gente tem que entender, enquanto corretor de imóveis, velho, é isso. E tá tudo bem. Agora, é a sua forma de enxergar isso. Se você não entender, não virar essa chave, então assim, pô, não, velho, vai ser isso e eu vou contornar aí. Eu vou contornar essa situação. Beleza. Do contrário, amigo, é só apagando incêndio, e você não consegue, que é o patinar, né? Você vive vivendo aquilo, vivendo, e não consegue sair daquela situação. Porque sua cabeça não expande, entendeu? É o Você poder da mente, né? E realmente quando você tá para baixo, triste, enfim, você começa a enxergar coisas negativas o tempo inteiro. É a mesma coisa que você tá muito feliz, acontece um problema, mas você faz o quê? Bola pra frente, cara. Eu vou resolver isso aqui já já. Você já olha de outra forma, né? e pra mim, felicidade, quem quiser que ache que não e tudo, mas pra mim tá correlacionado diretamente com dinheiro no bolso. Ah, mas dinheiro não é tudo, mas é boa parte. Então, se você não entender que e o dinheiro vem do trabalho, né? Você vai prestar um bom trabalho, vai fazer um bom trabalho. Veja, lá no Supremo a gente nunca fica olhando, porque esse cliente vai me pagar isso. Esquece isso, velho. Como é que a gente ajuda esse cara? Qual é a melhor plataforma que a gente pode construir? Porque o dinheiro ele vai pagar para usar o sistema, se for bom. Então a gente foca muito nisso, dá o nosso melhor em todas as áreas, desenvolvimento, suporte e tal, para que esse cliente contrate e fique, porque o meu negócio depende da recorrência. Ele tem que entrar e ele tem que ficar por muito tempo. E ele só fica se ele for bem atendido e se o sistema atender tecnicamente ele bem. Você, enquanto corretor, como é que você faz essa máquina de indicação girar? É você atendendo esse cliente bem, pedindo as indicações e o negócio girando, girando, girando. Agora, pô, tem dono de imobiliária que chega pra mim que pra pagar a comissão é difícil. Pra pagar uma comissão, entendeu? Então, a galera precisa dar uma acordada, entender que o mercado imobiliário é fantástico, tem muitas oportunidades, mas assim, não dá pra ficar nessa vibe de ficar esperando as coisas acontecerem. Pronto, tem um gestor, eu já falei sobre as modalidades de distribuição de leads, aí tem um gestor que habilitou 100% no sistema caça-lead. O que é isso? O Supremo notifica, sempre quando chega um lead, ele notifica o corretor que tem um novo lead. Quando ele habilita o caça-lead, para de chegar essa notificação. O corretor só fica sabendo que tem um novo lead se ele estiver dentro do sistema. É mais ou menos o sistema da Uber. O cara tá dirigindo aqui e fica bipando. Aí o que é que ele fez? Ele, meu amigo, só quem tá trabalhando engajado. Quem não tá? Porque antes o cara tava com o sistema fechado e a notificação chegava. Ele, não, senhor, é só quem tá dentro. E aí a gente criou um mecanismo, para você que é gestor aí, que ele entra, o corretor entra, pega o lead e o gestor é notificado do outro lado lá. Olha, fulano de tal, pegou o lead aí para poder trabalhar, viu? Aí o gestor, beleza, tô vendo aqui. Aí no outro dia ele vai pro relatório, deixa eu ver se ele pegou, atendeu, como é que tá. Faz a gestão, entende? Então esse cara é um cara que tem visão, não é à toa que é uma imobiliária todo ano é campeã em vendas, né? No relatório geral lá do estado dele. Mas o cara faz esse acompanhamento, entendeu? Treina o pessoal dele, não só para a parte de leads, mas também com uma parte de treinamento de produto, que isso é uma coisa que a gente quase que não vê. O que é que as imobiliárias fazem? Quando manda os corretores para a construtora para poder receber o treinamento. Esse cliente que eu estou falando, e tem alguns, poucos, mas tem, que colocaram um núcleo de treinamento dentro da imobiliária. Porque às vezes o cara não sabe apresentar um book. E ele não correu atrás para poder saber essa informação, a imobiliária também não treinou, veja no que é que vai dar. E eles começaram a entender que, pô, a gente precisa treinar esse cara. E eles fizeram uma escolinha lá dentro. Tem um pessoal também em Teresina, que eles fazem todo o processo. Veja, eles pegam os profissionais que não são do mercado imobiliário. O cara vende, tô dando um exemplo, vende sapato na loja do shopping. Os caras conseguiram, não sei como, conhecer esse cara e sabe que o cara é bom. Pagam o curso dele de TTI, só que ele vai pagar depois, né? Vendendo.
faz o processo de treinamento com os padrões dessa imobiliária e forma esse cara. Ele já sabe que esse cara vai ficar com eles mais ou menos X período, pela média. Mas o tempo que esse cara ficou, ele se pagou em muito na imobiliária. E ainda saiu extremamente capacitado. Então a empresa é uma escola. Qualquer negócio, não é só imobiliária. Se você não está ensinando as pessoas o tempo todo. Hoje eu estava conversando com o meu financeiro aqui de manhã. Pedi a ela só para dizer o seguinte: olha, tal fornecedor aí teve um aumento de preço, quase dobrou. Peça para poder tirar essa fatura dele dessa data e remanejar para outra para equilibrar o nosso balanço. E aí eu falei, ó, inclusive isso é uma coisa que não é para eu estar vendo não. Você tem que ver. Veja, eu passei a informação que eu queria, mas passei a instrução de dizer, ó, você tem que acompanhar isso também. Eu estou ensinando. Então a pessoa que está trabalhando com você, ela tem que estar aprendendo o tempo todo. Agora, ela só aprende se você, enquanto gestor, ó, tá buscando informação. Se você não tem o que dar, essa pessoa não tem o que consumir. É porque, assim, eu também vejo muitos gestores fora do mercado imobiliário no geral, né? Donos de empresas que eles acham que eu não vou ensinar para ele não sair daqui e abrir a dele. Já vi muito essa história, né? E o cara não entende que isso vai ser bom para o próprio negócio, porque se o cara sabe mais informações sobre o produto, ele vai vender mais. Ele vai trazer mais lucro. Não tem nem o que comentar, né? Ah, Porque você prefere o quê? Deixar uma pessoa dentro da sua empresa sem receber treinamento, se arrastando dentro do seu negócio. Tem uma frase que diz assim, né? Eu prefiro segurar um louco do que arrastar um bobo, né? E aí você vai ficar arrastando esse bobo. é. É melhor você segurar o cara que é pra frente. Peraí, pô, você tá muito pra frente, vem cá. Mas o cara tá ali buscando, querendo, fazendo a coisa acontecer e tal, do que você deixar o cara um parasita lá dentro. Então eu prefiro treinar o meu pessoal. E quando sai, que vários já saíram, pô, massa, velho, contribuiu para a empresa, Exato. deixou um legado lá dentro. Ciclo, né? A gente trabalha com tecnologia, um programador, por exemplo, ele vai lá, desenvolve tal módulo para o meu sistema. Ele saiu da empresa, o módulo ficou. Os clientes estão utilizando. É o legado que ele deixou para dentro da empresa. Ponto. Ele recebeu pelo trabalho dele, a remuneração dele, contribuiu para o desenvolvimento e tá todo mundo ganhando. Meu cliente está ganhando, eu tô ganhando, ele tá ganhando. Ponto. Ninguém, a gente já passou dessa época do cara que fica 30, 20 anos numa empresa, isso não existe mais. E o período que ele tiver conosco, o que a gente puder fazer de incentivo a treinamento, leitura, isso, aquilo, outro, a gente vai fazer, porque a gente espera que isso volte de alguma maneira, seja no atendimento, seja no desenvolvimento, seja no marketing. Meu marketing agora passou um mês na Argentina. Vá, minha filha, vá, fique lá e tal, vendo outras coisas. Aí quer fazer um treinamento de não sei o que, bora fazer. Por quê? Porque ela vai implantar isso. Ela vai implantar isso pra gente. E se ela sair da empresa daqui a um tempo? Beleza, tá tudo bem. Entende? A gente é uma troca. Eu não enxergo essa questão de tipo assim, eu vou deixar esse cara aqui porque ele não pode crescer, porque ele vai abrir uma concorrência. E eu já vejo com outros olhos. Tipo, se aquela pessoa entrou naquele cargo, está há 10 anos naquele mesmo cargo, ela, o máximo que ela vai conseguir me trazer é aquilo ali, pronto. Ela é limitadíssima, né? É. E assim, né? Chega uma hora que eu entendo, né? Chega uma hora que não tem. Nesse ponto que você tá falando aí, se a pessoa não tem desafio, é por isso que grandes empresas, e aí a gente tem uma parceria muito forte com o Imóvel Web. Tava conversando com se for lá, o cara responsável pela área de expansão do Imóvel Web no Brasil. Inclusive me levou em São Paulo para comer umas comidas peruanas. Pelo amor de Deus, velho. Um abraço, meu irmão. O que é que acontece? Ele já fez de tudo dentro do Imóvel Web. Girando, 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 girando. Por quê? Porque a empresa entende que vai chegar uma hora que esse cara vai saturar. Ou ela tira ele para viver outras coisas, ou ele vai ficar estagnado, entendeu? Então, assim, salário, acredito que seja um salário bom pelo porte da empresa, senão ele não estaria lá até hoje, mas ele sempre tá fazendo uma coisa diferente. Coisa diferente e tal. E eu entendo, assim, claramente isso. Agora mesmo a gente vai contratar um outro assistente de vendas. Aí veja,
Quem é que vai realizar o treinamento desse assistente de vendas? Que a gente tem tudo documentado lá. Vai ser o meu assistente atual. É justamente para dar essa dinâmica diferente, entendeu? Para que ela, não, pô, agora eu sou responsável por esse daqui também e tal, entendeu? E dou esse poder às pessoas, como eu falei agora nos brindes de final de ano, digo, ó, você tem uma verba de tanto, a pessoa escolhe o que é que ela quer comprar, entende? Vai e compra e manda para os clientes e diz para os clientes assim, olha, esse mês a gente mandou, esse ano a gente mandou uns espumantes franceses para casa do povo. Aí eu falei, quem não vai gostar dessa situação é o financeiro. Aí fico nessa brincadeira de um com o outro e tal, justamente para que eles possam sentir que eles têm autonomia. É lógico que, claro, se for algo astronômico, peraí. Mas dentro de um limite aceitável, deixe eles fazerem, entendeu? Para que eles possam ter essa liberdade de sentir que, tipo assim, pô, aqui eu tenho esse espaço. E que se sintam pertencentes à empresa, né? Que isso é importantíssimo. Financeiro, por exemplo, às vezes, tudo que transaciona nas nossas contas, o financeiro sabe, né? E não é porque eu sou o dono da empresa que eu posso simplesmente chegar lá e meter a mão, né? Ela me pergunta, eu sempre falo, né? Tem os nossos lançamentos que estão agendados e os lançamentos eventuais. Se qualquer movimentação tiver na conta da empresa, ela vai me ligar e me perguntar: ei, isso aqui é o quê? E tá dentro porque ela tem autonomia para isso. E ela sabe que a empresa é minha, mas o dinheiro não é meu. Eu tenho o meu Prolabore. Entende? Então, essa cultura que a gente... E é difícil. Essa cultura que a gente constrói dentro do negócio para todas as áreas. Por exemplo, pessoal de marketing. Tem a verba lá de marketing. Mas, por exemplo, esse mês aqui você vai fazer uma ação em tal lugar. Eu acho interessante a gente fazer isso. Vou botar tanto de crédito. Já vem assim. Massa. Mas só propõe dessa forma porque a gente dá o terreno para que eles possam fazer. E muitas vezes erram. Isso aí vai pro gestor agora de imobiliária. Às vezes o marketing vai lá e senta a mão errado. E aí a gente vai entender o que foi que errou. Mas acerta muito também. Entende? Então o saldo é super positivo. Mas ela só acerta muito porque erra um bocado. E a gente é uma cultura de punir só o erro. E não dá... Castra a pessoa, entendeu? A gente dá um espaço. Pô, vamos testar desse jeito? Vamos mudar isso? E tal. Muitas vezes só vemos a gente vai fazer assim. Eu digo, tudo bem. Beleza. E vamos ver o resultado. Então, eu entendo isso. Eu acho que para os gestores, aí agora voltando para a imobiliária, é entender as coisas de um plano maior, sabe? E que enxergar que o jogo não é só pagar a agência de marketing, gerar lead e cobrar a venda do cara lá na ponta. Eu acho que tem um processo aí no meio de treinamento, de acompanhamento, de fazer 1 para 1 todo dia. Você tá com esse corretor 5 minutos, pô. Vamos ver aqui seus leads, como é que estão. Eu faço isso com o meu time. E aí, fiz uma visita em tal cidade há 2 meses atrás. Cadê os clientes dessa cidade? Ah, tá assim, assado. Vamos fazer uma ação com esse pessoal. É gestão. Houve um custo para poder trazer esse cliente para dentro da minha base. Eu fui lá, visitei, paguei avião, hotel, alimentação, tudo. Então eu tenho que acompanhar. Se é social media, o cara gera lead para você, paga você para você gerar lead. Tem um custo de aquisição que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. E aí? É simplesmente pegar e jogar lá no perdido e acabou? Tem muitos clientes meus que fecham muito negócio de lead perdido. Um corretor foi lá, deu como perdido, o outro vai lá, abre e fecha. Mas tem... Vou falar só isso que a gente já tá caminhando pro final. Tem uma imobiliária, é um insight, que ela trabalha da seguinte forma. Todos os dias, para iniciar a distribuição de novos leads, o corretor tem que atender 5 leads perdidos. Isso a gente está construindo uma IA para fazer isso automático no Supremo. O cara vai entrar, vou iniciar meu trabalho. Ele, beleza, pega 5 e mostra para ele. Só vai receber um fresco, um novinho, cliente novo, se atender esse. E sai venda. Então ele tem uma base de 5 mil leads perdidos que ele não trabalha. E vem o outro lá do outro lado que faz isso. Que faz mutirão para poder atender lead perdido. Ele pega assim, gente... quinta-feira a gente vai ficar até 7h30 na imobiliária. De 6 a 7h30. Plantão de lead perdido. Você não tem ideia da quantidade de vendas que sai do lead perdido. Entendeu? Então isso é o quê? É gestão. Às vezes ele faz o plantão para fazer isso no início do dia. Vamos começar e vamos fazer isso aqui. Às vezes faz no final, às vezes faz no final de semana. Vai depender do caso. Sempre tá fazendo, né? Mas sempre tá fazendo e sempre tá vendendo. E ainda brinca comigo. Ele, rapaz, esse lead perdido meu. Lead perdido bom. É gestão, pessoal. Não tem pra onde correr.
Ó, nesse episódio a gente falou sobre gestão, principalmente. Cara, a gente falou muita coisa, não foi, Gabriel? Falou. Mercado imobiliário, mercado financeiro, criptomoedas. Ave Maria. Não foi? Blockchain, Foi. Bitcoin. Muitos insights para donos de imobiliárias, corretores. Tem muito puxão de orelha, né, para corretor, né? Tem. Para gestor também. Tem para gestor também. Me diga agora como que as pessoas fazem para ter o Supremo na sua imobiliária? Bom, primeiro vocês podem conhecer o nosso Instagram, né? @SupremoCRM. Lá vocês vão ver todas as publicações, as viagens que a gente faz, os clientes que a gente atende. Tem o nosso site, supremocrm.com.br. Toda a nossa apresentação do sistema é online. Então, estou estou, né, fazendo essa apresentação. Tem um botão lá, ver a apresentação. E aí você consegue enxergar o sistema por dentro, comigo explicando tudo direitinho. E aí, depois que você assiste tudo, caso você fique com alguma dúvida, ou porque a contratação você pode fazer online, mas assim, assisti tudo, mas fiquei com uma dúvida aqui em alguma coisa. Tem um botão, solicitar contato. E aí cai para os nossos assistentes, que vão te atender da melhor forma possível, para poder esclarecer essas dúvidas, tudo. E se ainda assim você conversar com eles e ficar com dúvida, pode falar comigo, porque aí os assistentes vão marcar uma reunião que a gente chama de reunião de tirar dúvida, 5 minutinhos, ali 10 minutinhos, pra gente poder fazer um meet ou uma ligação pelo WhatsApp, onde você vai falar comigo, que eu e meu sócio, né? Meu sócio não entra nisso porque eu sou o comercial, mas entenda, os idealizadores da plataforma, para poder esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Aí, pessoal, fica a dica. Para finalizar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer aqui pessoalmente a Gabriel, né? O Supremo CRM, o melhor CRM do Brasil. Agradecer também a P4 Soluções Hidráulicas, que atende grandes empresas e condomínios. Confraria de Aromas e Demais Hub, que é a aceleradora de negócios imobiliários que mais cresce no Brasil. Então, pessoal, obrigado, Gabriel. Primeiro, né, agradecer a Gabriel pela oportunidade de tê-la aqui. Foi um prazer enorme, de verdade. Adorei nosso papo, adorei. Todas as ideias, insights e tudo mais. Eu que agradeço. Espero ter você aqui no próximo ano também, viu? Das duas formas, como patrocinador e participando aqui também do podcast de vocês. Para mim, assim, foi um prazer enorme. Estou fechando o nosso ano com chave de ouro, né? Eu tinha me comprometido a vir aqui. Deixei para o final do ano para poder, assim, realmente encerrar o nosso ano da melhor forma possível. Obrigado pelo convite. Para a gente, assim, é um prazer enorme patrocinar o projeto. Quero que cresça cada vez mais, que traga outras pessoas aqui do mercado imobiliário para poder estar contribuindo. E a ideia aqui é isso, é trocar informação, ajudar a galera que está lá do outro lado de alguma forma a se desenvolver cada vez mais. E feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós. Amém, amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.